De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre mudanças na Previdência Social. Senhor Josinaldo, uma pessoa pode obter algum benefício do INSS sem nunca ter contribuído com o mesmo? Com certeza, Rodrigo. Eu posso citar o exemplo do segurado especial, né? Mais especificamente o agricultor que trabalha em regime de economia familiar, certo? Ele pode se aposentar por idade, certo? Aos 65 anos, aos 60 anos de idade se homem e 55 anos de mulher, se mulher, implementando 180 meses de efetiva atividade na agricultura familiar, certo? Sem precisar ter contribuído um centavo para o regime, para o sistema, né? Isso é um exemplo claro. Outro exemplo que eu posso mencionar é inerente à assistência social, certo? Os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, no que tange ao idoso, o idoso carente, e ao deficiente carente. Mas a deficiência no caso do deficiente, vai ter que incapacitar ele totalmente para o trabalho e além do requisito da carência. Agora vão ter que se adequar ao requisito da lei, que é 1/4, a renda per capita da família vai ter que ser até 1/4 do salário mínimo. Quer dizer, uma família de 4 pessoas, a renda da família é um salário mínimo, certo? Pelo requisito da lei, o beneficiário não vai ter direito ao benefício do LOAS nesse caso. Agora, nada obsta que, na situação concreta, esse requisito seja flexibilizado judicialmente, né? Agora, esses benefícios, eles são sempre baseados no salário mínimo? O benefício da assistência social, sim. No caso do agricultor LOAS, também? O agricultor, sim. No caso da aposentadoria por idade, sim. Do segurado especial, todos baseados na percepção de um salário mínimo. Agora, professor Antônio Marcos, e uma pessoa que tenha contribuído por 6 meses e voltado a contribuir 10 anos depois, esse intervalo de tempo sem contribuir é contabilizado também de alguma forma? Para a aposentadoria por idade por tempo de contribuição, hoje, né, não se leva em consideração a perda da qualidade de segurado. Então, se você trabalha em qualquer tempo para a Previdência, né, contribuindo para o regime geral de Previdência Social, esse tempo é contabilizado quando você vai se aposentar para efeito de carência ou mesmo de tempo de contribuição. A aposentadoria proporcional exige limite de idade nesse contexto? Rodrigo, a aposentadoria proporcional, chamada aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, ela foi extinta com a emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, e hoje só se fala em aposentadoria por tempo de contribuição integral. Agora, para quem já tinha, né, já era filiado ao regime geral antes de 98, antes de dezembro de 98, evidentemente aí vem a chamada regra de transição, né, teria que também preencher o requisito da idade. Ou seja, um segurado da Previdência Social que tivesse ingressado antes de 98, né, quisesse se aposentar hoje, ter uma aposentadoria proporcional, ele teria que preencher o requisito do tempo de contribuição mais um pedágio, né, que era 40%, que é 40% do tempo que faltava para ele se aposentar em 98, proporcional, que a aposentadoria proporcional para o homem era 30 anos, certo? Então, suponha que em 98 ele tinha 25 anos de tempo de contribuição, certo? Ficaria faltando 5. Então, ele tem que pagar um pedágio de 2 anos e preencher também o requisito da idade de 53 anos. Isso para a aposentadoria proporcional. Às vezes a pessoa tem a idade, né? Tem os 30 anos, mas não pagou o pedágio. Agora, tem que pagar o pedágio, que é a regra de transição. E outra dúvida agora, senhor Josinaldo, exercer função em atividade insalubre dá direito à aposentadoria com 25 anos de serviço? Vai depender do caso concreto, né? Das condições em que aquele segurado está inserido no ambiente de trabalho e essa condição de insalubridade vai ter que ser atestada por um laudo pericial técnico que a gente chama de PPP, que é o perfil profissiográfico profissional. Aí vai ter que atestar isso no caso concreto. E outra coisa, essa atividade insalubre ela vai ter que ser uma atividade intermitente. Vai ter que ser uma atividade contínua.
Professor Marcos, existe algum amparo legal que dá estabilidade pelo período de 18 a 20 meses anteriores ao término da contagem do tempo para a aposentadoria? Essa estabilidade, é chamada estabilidade provisória, pré-aposentadoria, não existe previsão legal para ela, né? Entretanto, se tiver na convenção coletiva de trabalho da categoria essa previsão, é possível sim essa estabilidade provisória. A estabilidade provisória legal, que existe na lei stricto sensu, né, aquela lei elaborada pelo Congresso, e a estabilidade para o dirigente sindical, né, e participante e membro de CIPAS, né, de Comissão de Acidente de Trabalho, e também para aquele segurado que acidentado, né, que gozou do auxílio doença acidentária, ele também vai ter uma estabilidade de 1 ano. Essa estabilidade provisória legal. Agora, essa que você falou, pré-aposentadoria, que geralmente são de 12 ou 24 meses, ela é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho. Agora, professor, há um modelo de aposentadoria ideal, ou pelo menos um modelo inspirador em atual vigência? Na realidade, eu acho que essa discussão sobre a aposentadoria é uma discussão globalizada já, né, em todo o mundo. Depende da conjuntura econômica, né, social e política de cada país, e agora principalmente econômica. A gente está vendo que na Europa, né, houve e está havendo várias mudanças na França, na Espanha, né, em Portugal, várias mudanças em relação à previdência social, com diminuição, com aumento da idade para se aposentar, isso causado em grande parte pela crise econômica que vive a Europa, né? Então, depende, o modelo de aposentadoria depende muito da conjuntura econômica, social e política do país e também da vontade política daquele país, né? E da previsão constitucional. Eu costumo dizer, né, aos meus alunos que é preciso se respeitar a Constituição. Se a nossa atual Constituição ela prevê um regime de proteção social integral, né? E eu acho que esse regime de proteção social integral não vai quebrar o país, né? É possível, sim, o Estado brasileiro fazer essa proteção para o seu trabalhador e deve continuar. Eu acho que mudanças na aposentadoria, claro, muda o fato social, muda a conjuntura, né? A pirâmide etária do Brasil começa a se inverter como na Europa, ou seja, você vai ter uma quantidade de pessoas idosas maior do que os jovens que sustentam o sistema. É claro que vai ter que ter uma mudança, mas uma mudança sempre preservando os direitos sociais, né, que foram conquistados pela nossa atual Constituição e que deve permanecer assim. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação dos senhores aqui no nosso programa. Obrigado, professor Antônio Marcos. Espaço para o recado final. Eu tenho a agradecer, né, pelo espaço. Eu acho que a TV Itararé, né, e o programa está de parabéns. É um excelente espaço para a gente discutir temas relevantes para a sociedade. Eu espero que a gente, né, Josinaldo, que a gente tenha contribuído para engrandecimento desse debate. As respostas, evidentemente, são opiniões pessoais, né? Não existe nenhuma regra, né, e nenhuma receita que seja pronta e acabada, né? E que a gente tem que continuar realmente nesse debate. Só quero enfatizar, no Brasil, geralmente se faz reforma da Previdência pontuais. Eu acho que está na hora de se fazer uma verdadeira reforma da Previdência Social. E, principalmente, que não seja em ano político, né? Se fala em reforma da Previdência, toda vez em ano político. Vamos acabar com isso e vamos fazer, de fato, quem precisa, uma reforma da Previdência, uma reforma que seja uma reforma global, completa e pensando no futuro. Obrigado, senhor Josinaldo Souto, também. Espaço para o seu recado final. Quem agradece sou eu, Rodrigo, e externar a satisfação de ter tido essa oportunidade de estar aqui com um colega, hoje colega, que anteriormente foi um professor, doutor Antônio Marcos, e me colocar à disposição da TV Itararé para posteriores discussões acerca de temas jurídicos que estejam ao meu alcance. Nós que agradecemos, é uma honra tê-los aqui, com certeza.
Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé, todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Participe, você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail ou ligar. Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Muito obrigado, bom final de semana.